O Hospital São Gabriel havia fechado suas portas há anos. Localizado em uma pequena cidade do interior, o prédio agora estava em ruínas, coberto por trepadeiras e envolto em um silêncio assustador. Mas as histórias sobre o hospital nunca desapareceram. Algumas pessoas diziam que, mesmo abandonado, ainda era possível ouvir vozes ecoando pelos corredores. Outras juravam ter visto luzes acesas no prédio em noites de lua cheia. A lenda mais famosa, no entanto, falava de um paciente idoso que certa noite entrou no hospital buscando ajuda, mas nunca saiu. Tudo começou em uma noite chuvosa de 1987. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos, e a tempestade fazia as janelas do hospital tremerem. A emergência estava quase vazia. Apenas 2 enfermeiras e um médico estavam de plantão. Os 3 estavam conversando na sala de descanso quando ouviram o som de passos no corredor. O som era lento, arrastado, como se alguém estivesse com dificuldade para caminhar. A porta da emergência se abriu, e ali, parado no batente, estava um homem idoso. Ele usava roupas simples e estava completamente encharcado. Seus olhos, fundos e cansados, fixaram-se no médico. "Por favor, eu preciso de ajuda", disse. Ele, com uma voz baixa e rouca, o médico Dr. Maurício, imediatamente correu para ajudá-lo. Pegou o homem pelo braço e o levou até uma das macas da emergência. As enfermeiras Amanda e Júlia começaram a preparar os equipamentos para examiná-lo. "O que aconteceu, senhor?", perguntou Maurício enquanto o idoso se deitava na maca. O homem demorou a responder. Ele olhou para o teto por alguns segundos antes de murmurar: Algo está errado comigo. Eu sinto que minha hora está chegando." Enquanto Amanda verificava os sinais vitais do paciente, Júlia percebeu algo estranho. "Doutor, a temperatura dele está muito baixa, 28 graus. Isso não é possível. Ele estaria em hipotermia profunda." Maurício franziu a testa, pegou o estetoscópio e tentou ouvir os batimentos cardíacos do idoso. Por um momento, ele achou que o aparelho estava com defeito, porque não ouvia nada. Mas então, o idoso segurou seu braço com uma força surpreendente para alguém da sua idade. "Não se preocupe, eu sei que não tenho muito tempo", disse ele, olhando diretamente nos olhos do médico. Antes que Maurício pudesse responder, as luzes da emergência começaram a piscar. As enfermeiras trocaram olhares nervosos. O gerador do hospital era antigo e quedas de energia não eram incomuns, mas algo naquela situação parecia diferente. "Eu vou buscar o prontuário para registrar a entrada dele", disse Amanda, tentando afastar o nervosismo. Quando Amanda saiu da sala, sentiu um calafrio inexplicável. O corredor parecia mais escuro do que o normal, e o som da chuva lá fora parecia distante, abafado. Ao se aproximar do balcão de recepção, ouviu algo que a fez parar. Era o som de passos, mas não havia ninguém ali. Ela olhou em volta, chamando pela colega. "Júlia!" Sem resposta. Amanda tentou ignorar o desconforto e pegou o formulário de entrada do paciente. Quando voltou para a sala de emergência, encontrou o médico e Júlia parados, olhando para o idoso com expressões estranhas. "O que foi?", perguntou Amanda entrando na sala. Ele simplesmente se sentou e começou a falar coisas que não fazem sentido", respondeu Júlia, nervosa. O idoso agora estava sentado na maca, olhando para a janela, como se estivesse observando algo que ninguém mais podia ver. Ele começou a falar: "Vocês sabem que este hospital está cheio, não sabem? Cheio de pessoas que nunca saíram daqui. Elas ainda estão por aí esperando." Maurício tentou acalmá-lo. "O senhor está seguro. Aqui, não se preocupe. Vamos cuidar do senhor." O idoso soltou uma risada baixa, mas havia algo perturbador nela. "Seguro? Ninguém está seguro aqui. Este lugar está amaldiçoado."
Antes que alguém pudesse responder, as luzes da sala piscaram novamente e, de repente, se apagaram completamente. O som da chuva sumiu e tudo ficou em silêncio absoluto. Júlia pegou a lanterna de emergência, iluminando a sala. O idoso ainda estava na maca, mas agora ele sorria. Seus olhos, antes cansados, pareciam escuros, quase negros. Vocês estão sentindo, não estão? Eles estão chegando. De repente, um som ecoou pelos corredores. Era como o som de várias vozes, sussurrando ao mesmo tempo. Amanda apontou a lanterna para a porta, mas o corredor estava vazio. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Júlia, sua voz tremendo. Maurício tentou manter a calma. Ele olhou para o idoso. "Quem está chegando? Do que o senhor está falando?" O idoso apenas apontou para a porta. A porta da emergência se abriu lentamente, embora não houvesse vento. Amanda gritou quando viu uma sombra passar rapidamente pelo corredor. Não havia ninguém lá, mas a sensação de que algo estava observando era inegável. Maurício decidiu que precisava tirar o idoso dali. Ele tentou ajudá-lo a se levantar, mas o homem parecia mais pesado do que antes, como se estivesse preso à maca. "Você não pode me tirar daqui", disse o idoso com a voz cada vez mais grave. "Este hospital não é só um prédio, é um portal. E eu sou a última peça que faltava." As vozes nos corredores ficaram mais altas, quase ensurdecedoras. Agora pareciam gritos de agonia. A lanterna de Júlia começou a falhar, e por um momento a sala ficou completamente escura. Quando a luz voltou, o idoso não estava mais na maca. Em vez disso, a maca estava vazia e no lugar onde ele estava sentado, havia apenas uma mancha, escura como sangue seco. "Onde ele foi?" gritou Amanda, olhando ao redor. As vozes pararam de repente. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, opressor. Maurício apontou para o corredor. Ele foi para lá. Eles decidiram seguir o corredor, embora cada passo fosse tomado por um medo crescente. No final do corredor, encontraram a porta de um antigo depósito entreaberta. Ao entrarem, viram o idoso parado no centro da sala. Ele olhou para eles uma última vez, com um sorriso frio. "Agora vocês sabem a verdade. Este hospital pertence a eles, e um dia vocês também pertencerão." Antes que alguém pudesse reagir, o idoso simplesmente desapareceu diante de seus olhos. As luzes do hospital voltaram e o som da chuva lá fora se tornou audível novamente. No entanto, algo estava diferente. Amanda, Júlia e Maurício sentiram como se algo tivesse mudado para sempre. No dia seguinte, o hospital fechou suas portas sem nenhuma explicação oficial. Todos os funcionários pediram demissão e o prédio foi abandonado. Até hoje, moradores da região dizem que em noites de tempestade é possível ver um homem idoso entrando no hospital. Ele nunca sai e as vozes ainda podem ser ouvidas, ecoando pelos corredores vazios. O Hospital Esperança foi construído em 1948, no topo de uma colina isolada, cercado por uma floresta densa. Inicialmente, o hospital era um símbolo de progresso para a pequena cidade de São Miguel, prometendo atendimento de alta qualidade em uma época em que os recursos médicos eram escassos. Durante anos, milhares de pessoas passaram por lá em busca de cura. Mas o que ninguém sabia é que, desde o início, algo estava errado naquele lugar. Pacientes frequentemente relatavam ouvir sussurros vindos das paredes. Enfermeiros sentiam calafrios repentinos, mesmo nos dias mais quentes do verão. E médicos juravam ter visto vultos cruzando os corredores. Mas como o hospital estava sempre lotado e a demanda era alta, esses relatos eram ignorados, tratados como imaginação ou resultado de cansaço.
Tudo mudou em 1973, quando um evento marcante transformou o Hospital Esperança em um dos lugares mais temidos da região. Naquela época, o hospital estava no auge de sua operação. Mas havia um lugar dentro do prédio que ninguém gostava de frequentar: a ala B, localizada no 3º andar. Originalmente, a ala havia sido projetada para ser um setor psiquiátrico. Porém, após uma série de incidentes violentos, ela foi desativada e usada apenas para armazenamento de equipamentos. Funcionários evitavam subir ao 3º andar. Diziam que, ao entrar na ala B, era impossível não sentir um peso no peito, como se o ar ali fosse mais denso. Alguns afirmavam ouvir passos, enquanto outros sentiam uma presença invisível os observando. Tudo piorou em outubro de 1963, quando o hospital recebeu um novo grupo de médicos residentes. Entre eles estava o jovem Dr. Elias, um cético convicto, que costumava zombar das histórias contadas pelos enfermeiros. Para provar que não havia nada de errado na ala B, ele decidiu passar uma noite lá sozinho. Elias subiu ao 3º andar às 22 horas, levando apenas uma lanterna e um bloco de anotações. Ele pretendia passar algumas horas documentando qualquer fenômeno estranho que pudesse presenciar. À meia-noite, os seguranças ouviram um grito vindo do 3º andar. Quando subiram para verificar, encontraram Elias sentado no chão, tremendo e incapaz de falar. Ele segurava o bloco de anotações, mas as páginas estavam cobertas de rabiscos que pareciam desesperados. Círculos, símbolos e algo que parecia um olho desenhado repetidamente. O médico foi internado no mesmo hospital e ficou em estado catatônico por semanas. Ele só conseguiu falar novamente meses depois, mas o que disse foi suficiente para fazer muitos funcionários pedirem demissão. Elias afirmou que, enquanto estava na ala B, ouviu passos ao seu redor, mesmo estando sozinho. Quando tentou sair, a porta parecia trancada, embora não houvesse chave. Ele viu sombras se movendo e, no canto de um dos quartos, uma figura encapuzada o observava repetindo as palavras: "Você nunca deveria ter vindo aqui." Após o incidente, a direção do hospital lacrou a ala B permanentemente, mas os eventos estranhos não pararam. Nos anos seguintes, relatos sobrenaturais aumentaram. Pacientes em outros andares começaram a ver figuras sombrias nos espelhos dos banheiros ou refletidas nas janelas. Alguns disseram que sentiam mãos invisíveis puxando seus cobertores durante a noite. Em 1981, o Hospital Esperança fechou suas portas após um incêndio misterioso atingir o 3º andar. Ninguém soube dizer como o fogo começou, mas testemunhas afirmaram que ele se espalhou de maneira anormal, como se tivesse vida própria. Felizmente, o prédio foi evacuado a tempo, mas o hospital nunca foi reaberto. Com o passar dos anos, o prédio foi sendo engolido pela floresta. Janelas quebradas, paredes cobertas de musgo e lendas que circulavam entre os moradores locais fizeram do lugar um destino popular para caçadores de fantasmas e curiosos. Em 2015, um grupo de 4 amigos decidiu visitar o Hospital Esperança. Eles eram fascinados por histórias de terror e queriam gravar um vídeo explorando o local, acreditando que poderiam capturar algo sobrenatural. Os amigos chegaram ao hospital pouco antes do pôr do sol. A fachada imponente do prédio abandonado era coberta por trepadeiras e as janelas pareciam olhos vazios observando-os. Armados com lanternas, câmeras e gravadores de áudio, eles entraram. No início, tudo parecia tranquilo. Encontraram corredores empoeirados, salas com equipamentos médicos enferrujados e documentos espalhados pelo chão. Mas, conforme anoitecia, a atmosfera do lugar começou a mudar. Um dos amigos, Daniel, percebeu que o ar estava ficando mais frio, embora fosse verão.
Outro, Mariana, disse que sentia como se estivessem sendo observados. O grupo tentou rir das sensações, mas todos estavam visivelmente nervosos. Eles finalmente decidiram subir ao terceiro andar, o famoso andar da ala B. Quando chegaram lá, a tensão aumentou. As paredes estavam cobertas de fuligem do incêndio e o cheiro de queimado ainda pairava no ar, mesmo décadas depois. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, ouviram algo que os fez parar. Passos. Era um som claro vindo do final do corredor. Mas quando apontaram as lanternas, não havia ninguém. Tentando manter a calma, continuaram andando. Ao passarem por uma porta parcialmente aberta, Mariana parou de repente. "Tem alguém ali dentro", sussurrou ela. Os outros olharam para onde ela apontava. Dentro da sala, algo parecia se mover nas sombras. Daniel, o mais corajoso do grupo, entrou com a câmera em mãos. Mas assim que cruzou a porta, ouviu um sussurro bem próximo ao ouvido. "Saia." Ele congelou. E então a porta se fechou sozinha. Os amigos começaram a bater na porta, tentando tirar Daniel dali, mas ela não se movia. Do outro lado, Daniel gritava que algo estava puxando suas pernas. Ele descreveu sentir mãos geladas segurando seus tornozelos, impedindo-o de se mover. Quando finalmente conseguiram arrombar a porta, encontraram Daniel no chão, com marcas de arranhões profundas nas pernas. Ele estava em choque, murmurando repetidamente: "Ela está vindo." Assustados, os amigos decidiram sair imediatamente do hospital. Mas, enquanto desciam as escadas, ouviram um som que os deixou apavorados. Risadas distorcidas ecoando pelos corredores. Quando finalmente alcançaram a saída, Daniel parou de repente. Ele apontou para uma das janelas do terceiro andar e começou a gritar: "Olhem, ela está lá!" Os outros olharam, mas não viram nada. Apenas Daniel parecia enxergar uma figura feminina parada na janela, vestindo algo que parecia um uniforme de enfermeira antigo. Eles entraram no carro e partiram, mas depois daquele dia, Daniel nunca mais foi o mesmo. Ele passou a ter pesadelos constantes e dizia ouvir a mesma voz, sussurrando para ele todas as noites. Poucos meses depois, ele desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, o Hospital Esperança permanece de pé, escondido pela floresta e pelo tempo. Muitos dizem que, em noites de lua cheia, é possível ver luzes acesas nas janelas do terceiro andar e ouvir vozes chamando por ajuda. Mas uma coisa é certa: para aqueles que ousam entrar lá, a pergunta não é se algo vai acontecer, mas quando. Era uma noite chuvosa, quando as portas do Hospital São Benedito se abriram bruscamente. O relógio na recepção marcava 3h12 da manhã, e a emergência estava vazia, apenas com a enfermeira Larissa e o médico Dr. Ricardo de plantão. A chuva intensa fazia sombras dançarem nas paredes enquanto um trovão ecoava ao longe. Larissa levantou os olhos do balcão e viu uma figura parada na entrada. Era uma menina, não devia ter mais que 10 anos, com um vestido branco encardido e os cabelos longos e molhados grudados no rosto. Mas o que realmente chamou a atenção foi o que ela segurava: uma boneca antiga, de porcelana, com olhos grandes e um vestido vermelho desbotado. A menina entrou lentamente, apertando a boneca contra o peito. Larissa sentiu um arrepio subir por sua espinha. "Querida, você está sozinha? Onde estão seus pais?" perguntou Larissa, tentando manter a calma. A menina levantou a cabeça e olhou diretamente para essa enfermeira. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e a única coisa que disse foi: "Minha boneca está doente. Vocês podem cuidar dela?" O Dr. Ricardo, que ouvia tudo de sua sala, saiu para ver o que estava acontecendo. Ele olhou para a menina e então para Larissa, claramente confuso. "Bonecas não ficam doentes, querida. Mas e você? Está machucada? Como chegou aqui?" A menina não respondeu,
Ela apenas estendeu a boneca para o médico. Ricardo hesitou, mas pegou o brinquedo em suas mãos. A boneca era estranha, fria demais, como se tivesse sido feita de um material que não parecia porcelana comum. Seus olhos eram grandes e vítreos, e por um momento Ricardo jurou que eles se moveram sozinhos. Larissa tentou acalmar a situação. "Qual é o seu nome, querida? Podemos ligar para seus pais?" A menina olhou para ela com um olhar vazio e disse: "Eu já estive aqui antes, mas vocês não lembram de mim." Antes que alguém pudesse perguntar mais alguma coisa, as luzes do hospital piscaram violentamente. Quando voltaram ao normal, a menina havia desaparecido, mas a boneca ainda estava na mão do médico. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou Larissa, olhando em volta. Como ela sumiu assim? Ricardo estava tentando manter a racionalidade, mas algo dentro dele dizia que aquela noite estava longe de ser normal. Larissa pegou o telefone para chamar a segurança, mas a linha estava muda. Foi quando ouviram um barulho vindo do corredor. Um ruído seco, como algo batendo repetidamente no chão. O som vinha da sala de pediatria, que estava vazia naquela noite. O médico e a enfermeira se entreolharam, hesitando por um momento antes de decidirem investigar. Ao se aproximarem da porta da pediatria, sentiram um cheiro estranho no ar. Um odor de algo antigo, misturado com algo podre. Ricardo empurrou lentamente a porta e, quando a lanterna iluminou o interior da sala, Larissa soltou um grito abafado. A boneca estava sentada no centro da sala, mas eles tinham deixado a boneca na recepção. Ela agora estava com a cabeça levemente inclinada para o lado e um sorriso sutil parecia ter surgido em seus lábios de porcelana. O coração de Larissa disparou. Como ela veio parar aqui? Antes que Ricardo pudesse responder, todas as portas dos armários da sala se abriram de uma só vez, com um estrondo ensurdecedor. E, entre os ruídos, eles ouviram algo pior, uma risada infantil, baixa, distante. O pânico tomou conta da enfermeira. "Nós precisamos sair daqui agora!" Ela puxou Ricardo pelo braço e os dois correram de volta à recepção. O hospital estava estranhamente silencioso. Larissa olhou para o relógio na parede e sentiu o estômago revirar. Ainda eram 3h12 da madrugada. O tempo não estava passando. Ricardo olhou para a boneca na mesa da recepção e percebeu algo aterrorizante. Agora, seus olhos estavam voltados diretamente para eles. Foi então que ouviram novamente a voz da menina vinda de algum lugar do hospital. "Ela não quer que vocês vão embora." A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As luzes piscaram mais uma vez. Por um momento, tudo ficou escuro. E quando voltaram, a menina estava em pé no final do corredor. Mas agora, seu rosto estava diferente. Seus olhos estavam completamente pretos. E ela estava sorrindo. O desespero tomou conta dos dois. Eles correram até a porta de saída, mas para o horror de Larissa, ela não abria. "Não! Isso não está acontecendo!" Ricardo pegou uma cadeira e tentou quebrar o vidro, mas o objeto bateu e caiu no chão como se tivesse atingido o aço. Eles estavam presos. Foi então que olharam para trás. A menina agora estava a poucos metros deles, e ela não estava sozinha. Atrás dela, sombras começaram a surgir. Figuras altas e magras, com rostos distorcidos, começaram a emergir das paredes. A voz da menina ecoou pela recepção. "Vocês cuidaram tão bem dos pacientes, agora vão cuidar deles para sempre." A última coisa que Larissa e Ricardo viram foram as sombras se aproximando rapidamente, então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, quando a equipe do turno diurno chegou ao hospital, encontrou a recepção vazia. Larissa e Ricardo nunca mais foram vistos. As câmeras de segurança mostraram apenas estática durante toda a madrugada. Mas, em cima da mesa da recepção, havia um único objeto deixado para trás: a boneca.